Aleluia, vamos lá. E aí, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você quer receber a palavra de Deus, sim ou não? Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso, se eu não me engano, 19, o Senhor diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Então, a repreensão, eu acho, pastor Dala agora me ajuda, tem um verso que fala que a repreensão, a princípio, ela é amargosa. Não tem um texto que fala assim? A princípio, procura para mim, a repreensão, ela não é bem recebida. Me ajuda aí, pastor. Porque quando uma pessoa ela é repreendida, ela fala assim: o que eu errei? É ou não é? Você fala uma pessoa assim, eu falava para Sara assim: Sara, você está na desobediência. Agora ela já pegou, né? Mas ela chorava, Sara. O que foi, Sara? Ah, meu pai falou que eu estou na desobediência. Ela chorava. Mas eu falava só para irritar ela. Só para bagunçar com ela. Porque quando você é repreendido, a primeira vez que você recebe uma repreensão, quando você recebe uma repreensão, a princípio, ela não desce bem. Ela é meio amargosa. Porque repreensão não é uma crítica. Não é uma crítica. Repreensão é uma correção. Então, quando você recebe uma correção, quem é que é corrigido e gosta de ser corrigido, irmão? Hã? Quantas vezes já falou para alguém assim, ó, não me corrija, hein? É ou não é? Você fala alguma coisa errada, a pessoa fala, está errado. Você, não me corrija. Porque a correção, a princípio, ela não parece boa. Mas aí, o salmista Davi, no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o nosso pastor. Sim ou não? E o pastor, ele tem a função de direcionar a ovelha. Ovelha, ela não é direcionada apenas pela voz. Há momentos que a ovelha é direcionada pelo cajado. Então, o cajado, ele é extremamente importante na educação da ovelha. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu não sei se você está sentindo, eu não sei o que você está sentindo, mas eu sinto, eu sinto que Ele está aqui. Fala, pastor. Hebreus 12, 11, coloca para mim aí, por favor, o Marcelo hoje está lá trabalhando, junto com o Luan, auxiliando aí, os dois vão fazer um trabalho bonito, é ou não é, Luan? É ou não é, Luan? Dá um glória aí, Luan. Ô, Luan, maravilhoso, olha que menino, Luan tá bonitão, tá barbudo, né? Que barba é essa, Luan? Vamos lá. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, é assim mesmo, pastor? Senão de tristeza, mas depois produz frutos pacíficos de justiça, nos exercitando por ela. Olha que versículo lindo, irmão. Vou ler mais uma vez. Tem uma tradução diferente aí? Mais fácil para a gente ler, não ficar enrolando a língua? Eu não sabia que eu tinha isso não, agora que eu estou vendo que eu tenho. Tem coisa que parece que dá um negócio, não sai. Olha lá. Não é nada agradável ser corrigido. Na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza, mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz. Para aqueles que pela correção foram exercitados. Então, assim, a correção, a princípio, ela não parece ser boa. Quem que é corrigido e fala assim, que legal, me corrigiu. Não. Né? Hoje, por exemplo, eu estava com a Laís e falei, Laís, ela está de bailarina, não sei onde ela foi parar, ela deve estar andando por aí. Ela está de bailarina, né? Eu falei para ela assim, não tira a sapatilha, acabou de comprar roupa de bailarina, tá cheia de, né? Irmão, ela começou a fazer birra. Só que ela não entende que eu falei para ela não tirar, porque ela ia sujar a sapatilha onde nós estávamos, e depois não ia sair aquilo que ela ia, da maneira que ela ia sujar. Então tem pessoas que eles são como criança. Quando são corrigidos, eles não aceitam a correção. Eles falam assim, pastor só pega no meu pé, né, Maria? Hein, Maria? Irmão, por favor, me ajude a orar. Essa menina tem que arrumar um namorado urgente. Nós está orando aqui, a mãe dela falou que não. Nós está orando aqui, a mãe dela está falando que não, irmão. Hoje eu peguei a mãe dela de irmã, mandei uma mensagem. Falei, e aí, irmã, quando é que você vai aparecer? Está sumida da igreja, né, irmã? Aí ela veio hoje, trouxe até o Pedro, né, Pedro? Tá tudo bem, Pedro? Tá bom. Estava sumida, irmão.
Mas tem que orar. Você quer um namorado, Maria? Já desenhou ele para Jesus já? Oh, glória, aleluia. Vai dar certo, Maria. Vai dar certo. Escuta então, vamos lá, voltando para a palavra de Deus. Então, quando você repreende uma pessoa, a princípio, ele não aceita a repreensão. Ele não gosta de ser repreendido. Quem aqui um dia já não liderou alguma coisa, ou até mesmo dentro da sua casa, você teve que chamar a atenção de alguém, e aquela pessoa falou assim, você só chama minha atenção. Você não fala nada de bom para mim. Não é verdade? Foi uma vez que você repreendeu. Mas fica tão marcada aquela repreensão, que ele fica assim, você nunca fala um negócio bom para mim, você só me critica. Não é verdade? Então, lá em Apocalipse fala, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Queridos, o amor mais extraordinário que nós podemos receber de Deus é ser corrigidos por Ele. Porque se Ele nos corrige, significa que Ele se preocupa conosco, Ele nos ama. A minha esposa estava ouvindo hoje uma palavra, acho que ela até postou aí daquela pregadora famosa, que fica pregando aí, Camila Barros, acho o nome dela. E ela falando sobre amizade, né? Que tem amizades que são falsas, não são verdadeiras. E é verdade, sabe? Porque uma pessoa que está vendo você passando um processo ridículo e não te avisa, irmão, não é amigo. É ou não é? Imagina eu vim pregar, aí minha calça está caindo. Você fala assim, deixa cair a calça. Não, pastor, eu faço isso. Quando eu vejo qualquer coisa, quando é com o irmão, eu falo, pastora Manu, vai lá. Quando é com o irmão, eu falo, se ajeita. Entendeu? Então, nós temos que entender que a repreensão de Deus, ela não é para o nosso mal. A repreensão de Deus é para que nós não desviemos do propósito. Todos nós temos um propósito. O que é propósito? Propor algo proposto para a sua vida. Então, eu corrijo, eu repreendo e castigo todos quanto? Agora o verso 20. De Apocalipse, verso 20. 20, isso. Essa tradução é a tradução de hoje, mas pode deixar ela mesmo. Escutem, eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, irmãos, eu preguei aqui domingo, volto a dizer, a nossa vida é feita de escolha. É escolha. Se você abrir a porta, Deus entra. Se você não abrir, Ele não vai entrar. Então, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos. Olha que palavra bonita, nós jantaremos junto, né? Então, para que Deus se manifeste, é necessário que eu use o poder da escolha, abrir a porta. Deus está dizendo nessa noite, eu quero entrar na sua casa. Posso entrar? Lembra aquela canção do Regis Danese, que até as pessoas começaram a falar tanto mal? Irmão, eu já ganhei tanta gente para Jesus com essa canção. Quantas vezes eu fui para o futebol e cantava essa canção, pegava o violão lá, o irmão Francisco, pastor, e começava, entra na minha... Via aquele só amanhado, tudo chorando. Pouco tempo atrás eles estavam fazendo o quê? Falando de tomar cerveja, de não sei o quê. E eu só quieto ali. O Edu é o Bíblia, né? O Edu é o Bíblia. É o pastor. Eu estou nem aí, eu só ali na minha. Daqui a pouco, quando eu entrava no vestiário, começava a chorar, irmão. Começava a gravar, aquela coisa extraordinária. Então, Deus está dizendo para você assim, eu quero entrar na sua casa. Será que a sua casa, você tem disposição para abrir a porta da sua casa e deixar Deus entrar, sim ou não? Então vamos embora, vamos ministrar a palavra do Senhor agora. 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2. 1 Samuel, tema da mensagem desta noite, Luan, quando me acostumo com a presença de Deus. Quando a presença de Deus se torna algo comum. Quando já se tira a presença de Deus aqui, diga amém. Mas ela não pode ser comum. Eu conversava com a irmã Janaína essa semana, falando em ministração. Eu disse para ela assim, que Deus não se manifesta para qualquer um. Deus tem aqueles que Ele se manifesta. O diabo se manifesta para qualquer um. Então, vê vulto, vê demônio, vê diabo, vê isso, vê aquilo, qualquer um vê.
Mas ver a glória de Deus, ver o poder, isso não é para qualquer um. Então, irmão, não se confunda. Nossa, aquele irmão é muito usado. O que ele vê? Obra de macumbaria, feitiçaria, não sei o quê. Irmão, ele só vê tragédia. E você está achando que isso é de Deus? Se você for lá no macumbeiro, ele vai falar a mesma coisa para você. Ó, tem um demônio assim, tem isso, tem aquilo. Então, quem só vê demônio, tem alguma coisa errada. Tem que ver a glória de Deus, amém? Então, vamos lá. Verso 1 e 2, vamos lá. Então, os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro. Escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. A Arca da Aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Amém? O que aconteceu? Quando os filisteus atacaram os filhos de Israel, naquela época havia em Israel um sacerdote chamado Eli. Ele tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Esses 2 filhos de Eli foi uma tragédia em Israel. Porque filho de crente não é crente. Ah, ele é filho, mas não é crente. E você fala, mas por que você é crente e seu filho não é crente? Porque é uma decisão dele. O pai e a mãe não têm culpa disso não, irmão. Isso é uma responsabilidade dele. Ué, se ele não quer... Você falou, esse é o caminho certo. Ele não quer, é opção dele, é escolha. Filhos de Eli, só que no caso de Eli, ele tinha como corrigir os seus filhos. Porque os seus filhos trabalhavam como levitas para Israel. Isso significava que eles tinham um cargo, isso significava que eles tinham responsabilidade. Só que ao invés de Eli corrigir os seus filhos, ele fazia o quê? Fingia que não via. Até que um dia, Eli realmente ficou cego. Passou a não enxergar mais. Os filisteus vieram atacar Israel. Quando os filisteus vieram, Israel estava em menor número que os filisteus. Quando a arca chegou, o povo de Israel gritava em júbilo, em alegria, que a terra tremeu. E os filisteus ficaram com medo. Um capitão filisteu foi lá e disse para os filisteus assim, ei, vocês estão com medo do quê? E foi lá e incentivou os filisteus para a luta. Mas a arca havia chegado. A arca representava a presença de Deus. Representava o quê? A presença de Deus. Então você concorda comigo que diante de uma batalha terrível, você estando com a presença de Deus, significa que a vitória é sua, sim ou não? Só que há momentos que nós nos acostumamos com a presença de Deus. E aí nós invalidamos o que a presença de Deus pode fazer na nossa vida. Você tem o selo, mas você não tem a liberação para usar esse selo. O que acontece é que quando os filisteus vêm atacar Israel, Israel perde a batalha. Ofni e Finéias, os 2 morrem no mesmo dia. E os filisteus pegaram a arca e levaram para a sua casa. A arca ficou no templo de Dagon. Sabe o que eles fizeram? Colocaram a arca debaixo de Dagon, dizendo que a arca adorava Dagon. Quando eles voltavam no outro dia, Dagon estava prostrado diante da arca. Eles iam lá, levantavam Dagon e colocavam de novo a arca debaixo de Dagon. Quando eles voltavam no outro dia, Dagon estava prostrado debaixo da arca. Eles foram pela 3ª vez, levantaram Dagon e botaram a arca embaixo. Quando eles voltaram no outro dia, a estátua de Dagon estava quebrada. Na cabeça e nas mãos. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus mandou uma peste nos filisteus, de ratos e de enfermidades terríveis, de hemorroidas, de feridas. Então, o que acontece? Acontece que, quando os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram para o templo de Dagon, para a terra deles, a arca de Deus era o que, irmão? Era a presença de... Mas na mão dos filisteus era o quê? Era um mal contra eles. Então, o perigo de você não entender o que é a presença de Deus
A presença de Deus é algo extraordinário. E agora eu vou começar a pregar. Preste atenção, a mensagem vai começar agora. Eu estou mostrando para você a importância dessa presença. Então, quando os filisteus descobrem que o problema da vida deles, que eles estavam passando, que eles estavam quase morrendo, era a arca, sabe o que eles fizeram? Eles devolveram a arca para Israel, botaram em cima de um carro de boi novo, colocaram ouro, fizeram o rato de ouro, fizeram as enfermidades em forma de ouro e mandaram para Israel 5, se eu não me engano falou 5 ou 6, pastor, me corrija aí. 5, para que, pedindo o quê? Remissão por aquilo que havia acontecido, eles terem levado a arca, presta atenção. O mal dos filisteus acaba quando a arca vai embora. E a arca, quando chega, ao invés dela ser levada e ser posta como deveria, eles levaram ela para onde? Não tinha mais o tabernáculo foi destruído, eles levaram para a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab a arca ficou 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Quando a arca está na casa de Abinadab por 20 anos, o que acontece? Agora Davi é rei de Israel. Abinadab teve um filho chamado Eleazar, se eu não me engano, é isso? É isso que nós vemos lá? E esse filho foi consagrado ao ministério para cuidado do processo. Então a arca ficou ali. E esse moço teve outros filhos, e um deles se chamava Uzá. Então, eles por 20 anos, Marli, eles viram a arca ali, ó. A ordem de Deus era que os levitas, tem como você pegar para mim, Pedro? Botar aqui, por favor, rapidamente. Vocês viram onde o Pedro pegou a arca, sim ou não? A ordem de Deus era que essa arca, ela não podia ser tocada. Somente aqui, ó. Não podia tocar nela. Tocou nela, morria. Ela tinha que ser carregada por essa alça, ou por esse, como é que eu posso chamar? Como é que chama isso aqui? Varão, obrigado. Presbítero Rodolfo. Ela tinha que ser levada pelo varão aqui, ó. Não podia tocar nela. Irmãos, você acha que Uzá não sabia disso? Sim ou não? 20 anos na casa dele. Quantas vezes eles tiveram experiência de ter a arca ali? A arca era a presença de Deus. Imagina, irmão, por 20 anos você ter a presença de Deus dentro da sua casa. Você acorda, olha para ela, você deita e olha, vai deitar olhando para ela. Você dorme sabendo que ela está ali. Imagina a segurança que isso traz. Imagina a glória que isso traz. Só que o problema é que as pessoas se acostumam com isso. Se acostuma. Laís, minha filha, vira e mexe, ela fala assim, ai pai, estou com dor de barriga. Ora para mim. Porque ela sabe que a oração resolve. Eu oro e ela fala, passou. É isso. Nós ensinamos isso para os nossos filhos. A presença de Deus resolve tudo. O que não pode é se acostumar com ela e dizer assim, a presença de Deus está comigo. Vamos lá. Uzá cresceu perto da presença de Deus. Ele teve todo o prazer de viver ali, vendo a presença de Deus. Mas o grande problema é que ele acostumou com aquilo que é sagrado. E quando você se acostuma com aquilo que é sagrado, você não sabe mais o que é honrar a presença de Deus. Você acha que é uma coisa normal. Tá aí. Quem não se lembra daquela canção? Quem já pisou no Santos dos Santos? Essa canção estourou alguns anos atrás, né? Quem já pisou no Santos dos Santos? Você tem noção o que é pisar no Santo dos Santos? Você tem noção o que é pisar na presença de Deus? Pois é. Às vezes, a gente está na igreja, a gente trabalha na obra, cantamos, pregamos, mas nós perdemos uma coisa que chama temor. Eu falei esses tempos atrás, qual é o segredo para um casamento duradouro?
Qual que é o segredo para um casamento duradouro? Hã? Eu preguei aqui no encontro de casais. Qual é o segredo para um casamento duradouro? Alguém sabe? Hã? O temor ao Senhor. Todo mundo ia falar assim, não, é o amor que sustenta o casamento. Não, não. O que sustenta o casamento é o temor. O diabo, ele não se cansa. Eu estava conversando com a minha esposa hoje sobre maldições. Como é que uma maldição é gerada? Eu vou usar um exemplo para você. Lembra de Davi e Betseba? Davi, rei de Israel. Rei de Israel. Davi, ele tinha um harém de mulheres. Sabe o que é um harém? Hã? Um harém é aproximadamente 100 mulheres. Davi tinha 100. Pastor, e eu posso? Não, você tem uma e louve a Deus que você tem uma. Então, daqui a pouco você fica sem nenhuma. Porque quem muito quer, nada tem. Davi tinha 100 mulheres. Por que Davi podia ter 100 mulheres? Porque ele era rei. Era uma lei liberada para ele, naquela época. E ele tinha que ter muitos filhos por causa dos descendentes. Ok. Davi, certa feita, não vai para uma batalha. E ele abre uma janela que ele não costumava abrir. Ou talvez nunca tinha aberto aquela janela. É no momento do descuido que nós abrimos janela que nunca deveríamos ter aberto. Quando Davi abre a janela, ele vê quem lá embaixo? Betseba. Betseba era uma mulher casada com Urias, o heteu. E quando ele vê aquela mulher, ele se encanta pela beleza dela. E ele traz aquela mulher para dentro do seu palácio, do seu quarto. E aí ele tem intimidade com esta mulher. E esta mulher faz o quê? Ela engravida de Davi. Davi pecou, sim ou não? Sim ou não? Sim. O que Davi faz? Quando ele descobre que Betseba está grávida, ele manda chamar Urias e fala assim, ó, Urias, vem cá. Vai para sua casa, deita com a sua mulher, fique com ela. Você está muitos dias na guerra. O que Urias fala? O cara tinha compromisso, irmão. Ele fala, eu? Me deitar? Ele ficou na porta do palácio e não foi embora. Aí Davi chega e fala, mas não mandou eu sair para casa? Ele fala, eu? Abandonar o posto de guerra, voltar para minha casa e deixar os filhos de Israel na mão? Jamais eu vou fazer isso. Então Davi não tem outra alternativa, senão fazer o quê? Mandar Urias de novo para a batalha, porque eu não ia sair dali. Só que ele manda Urias com a carta da mão. Qual é a carta? Aqui, ó. Quando Urias chegar, Joabe, fala o seguinte, bota ele na primeira linha de batalha, para que ele morra. Então Davi, além de pecar com a mulher do seu próximo, ele ainda vai lá e pega o rapaz, coloca ele para morrer. Então, olha só como Davi, ele só acrescenta na vida dele. Davi tinha alguns filhos. E Davi tinha Amon. E Davi, além de Amon, ele tinha mais 2 filhos que foram filhos de Maca. O nome deles é Tamar, que é uma menina, e Absalão. Quando Davi peca, o pecado de Davi é transferido para os seus filhos. Veja bem, eles já eram nascidos. Mas quando o erro, o pecado de Davi acontece, ele transfere para os seus filhos. Primeira consequência do pecado de Davi foi Davi perder o seu filho com Betseba. A criança morre. Quem não se lembra que Natan vai lá, repreende ele, diz assim, ó, a criança vai morrer. Feliz o homem que o Senhor não imputa o pecado, tal, você não vai morrer, Davi, mas a criança morre. Na verdade, de Betseba para lá, o reinado de Davi começou a ter um declínio. E depois, acontece uma tragédia na casa de Davi. E a tragédia só aconteceu
Porque alguém um dia se acostumou achando que todo dia a presença de Deus está ali. Irmão, Davi era um levita que pegava a harpa, e quando ele começava a tocar a harpa, Deus descia de tal maneira que Saul, quando estava endemoniado, ficava livre. O que não pode acontecer com você é você se acostumar com a presença de Deus e achar que toda hora Deus vai passar, como diz aí fora, um pano para você. Diz assim, não, filho, continua. Não, você deu uma deslizada, mas vai lá, porque eu sou contigo. Hã? Não. Então, a consequência de Davi se transfere para os seus filhos. Amon, irmão de Tamar, ele comete um incesto. É um estupro. Depois, olhe para mim, irmão, olhe para mim. Absalão, irmão de Tamar, irmão legítimo dela, de pai e mãe, por vingança, ele vai lá e mata Amon. E aí a consequência do pecado de Davi. Imagina a tragédia. Um filho morto, que estrupou a filha, e o que matou é o filho também. Imagina a confusão. Imagina a situação de Davi. Mas isso sabe o que é? É perder o temor. O Salmo de número 111, verso 9. Salmo, por favor, Salmo 111, verso 9. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Então, santo, tremendo, poderoso. E fez comigo você uma aliança. E a aliança significa o quê? Significa um tratado. Existe um compromisso de Deus comigo e de Deus com você. Então, quando Deus fez isso, Deus fez conosco uma aliança. Então, nós não podemos tratar o que é santo como algo comum, amém? Então tá. Mas aí vem a pessoa e diz assim, mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque se nós analisarmos a história diz, eu estou dando sequência, depois você lê na sua casa. Que Davi, ele decide trazer a arca de volta para Israel. Fazia 20 anos que ela estava na casa de Abinadab. Então ele falou assim, olha, eu vou trazer a arca de volta. Eu vou trazer a presença de Deus de volta. Isso é bom, isso é maravilhoso. Que bom, vamos trazer a presença de Deus. Olha que intenção maravilhosa de Davi. A intenção era boa. Mas você não pode substituir ou transferir uma intenção boa, substituir, talvez seria a palavra mais correta, a intenção boa, substituir ela pela obediência. Ao invés de obedecer, eu tenho uma intenção boa. A minha intenção, olhe para mim, a minha intenção é das melhores, pastor. Então, olhe para mim, não basta você ter boa intenção. Não basta. Você tem que ter obediência. Qual era a ordem de Deus para levar a arca da aliança? Como é que se levava? Os levitas. Pegando aonde? Mas os filisteus mandaram ela num carro de boi. Os filisteus não sabiam de nada. Os filisteus não era Israel. O negócio com os filisteus foi diferente de Israel. Porque Deus podia ter matado todo mundo. Deus não quis. O tratado de Deus com Israel era um, com os filisteus era outro. Olhe para mim, estou falando aqui. Não basta eu dizer para você assim, Deus abriu uma grande porta na sua frente, legal. Quantas pessoas aqui já receberam promessa de Deus? Diga amém. Tem promessa que não se cumpriu? Sim ou não? Pode falar, tem, não tem? Por que não se cumpriu? Porque a fonte que liberou foi errada? Não. Porque Deus não é poderoso para fazer? Também não. Porque Deus não tem responsabilidade com o incrédulo. Deus não tem responsabilidade de fazer, de cumprir uma palavra onde há incredulidade. Eu não estou falando de incredulidade de falta de fé. Eu estou falando de falta de atenção e de compromisso com Deus. Irmão, olha para mim aqui. Quem é você? Que tipo de crente você é? Deus fala assim, eu estou abrindo uma porta na sua frente.
Aí amanhã, você vai lá e faz tudo o contrário. Amanhã, você vai lá e peca. Amanhã, você vai lá e comete os seus erros. Aí você quer chegar aqui dizendo assim, não, mas olha, mas Jesus me perdoa. Não, perdoar, Ele vai te perdoar sempre. Sempre quando você vir, o perdão de Deus, a misericórdia dEle é as causas de não sermos consumidos. Mas as consequências do pecado, elas não são eliminadas. Todo pecado tem consequência. Não vai passar impune, irmão. Não vai ficar em branco. Todo pecado tem consequência. Mas a igreja está tão enfadada de falar só de coisa boa, que não fala o que é real. Aí a pessoa, ela passa a desacreditar do que Deus está falando, porque ninguém falou para ela assim, ó, ei, abre os seus olhos, muitas coisas não estão acontecendo na sua vida que você está errando. Você está dando uma coisa que pregamos lá no retiro, que chama legalidade. Oh, você sabe quais são os projetos de Deus para a sua vida? Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? São os melhores. Mas eles vão se cumprir mediante ao processo. Não que Deus precisa disso. Mas Deus não pula etapas. Deus não vai quebrar regra. Ah, pastor, claro que quebra, Ele quer. Não, não. Deus, Ele age de forma conforme o nosso processo é direcionado. Não tem como você pegar uma criança que está fazendo a segunda e a terceira série e colocar ela num colegial. Deus não vai pegar você e colocar você numa coisa, por exemplo, eu já vi tanta gente falar assim, eu quero que Deus me dê um carro. Qual carro? Carro igual aquele da pastora Edilene, bonito lá. Cadê a pastora Edilene? Olha ela aí, ó. Eu quero um carrão daquele. Bom, irmão. Está preparado para pagar o IPVA? Tem IPVA? IPVA é 5% do valor do carro. Provavelmente o IPVA daquele carro chega quase a 8, 9 mil reais. Aí, está preparado para pagar ou não? Ai, pastor, Então, você viu como tem pessoas que agem loucamente? Eu falei uma coisa para minha esposa hoje. Nós estávamos falando sobre um processo que nós estamos fazendo aqui na igreja, que é as lives e tal, como o negócio está andando. Eu falei para a senhora, antigamente nós andávamos a pé. E hoje nós estamos andando num Fusca. Um dia, nós vamos andar numa coisa ainda maior. Mas é um processo. Cada processo tem que ser respeitado. Então, nós andávamos a pé. Hoje nós estamos andando num Fusca. Já melhorou. Então, são processos. Não, para mim já tem que ser um negócio estourar, aquele pá, e tá. Irmão, não é assim que Deus trabalha. Nós aprendemos que se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Então não adianta você querer que Deus faça uau na sua vida. Uma porta grande vai abrir. E aí, irmão, você está preparado para ela? E aí, olhe para mim. Como é que você quer que Deus abra uma porta grande de emprego? Você não está se preparando para isso. Você é um péssimo funcionário. Você rouba o seu patrão. Você rouba. Como assim? Aquele momento que você vai tomar um cafezinho para dar um migué. Tomar um café. Aí o cafezinho de 5 minutos torna meia hora. Você roubou 25 minutos do seu patrão. Você roubou. Aí você fala assim, eu preciso ir no banheiro. Aí você engana, fica lá no celular. Mexendo. Mas eu estava no banheiro. Ei, querido, escute só. Você é pago até pelo momento que você vai no banheiro. Então você tem que agilizar. Você não pode ficar lá não. Quem tem funcionário aqui sabe como isso acontece. Sai para almoçar e fala assim, vou dar uma voltinha. Dá uma atrasada. Você está roubando tempo, você está roubando horário. E aí você quer levantar a mão e dizer, Senhor, me abençoa. Você fala assim, eu quero te abençoar, mas você precisa consertar isso aqui. Irmão, o diabo é acusador. O que aconteceu? Quando Deus falou assim, viu meu servo Jó? O que foi que o diabo falou? Claro, o Senhor abençoa ele. Toca no que ele tem, que ele vai te negar. Então, muitas e muitas vezes, nós agimos de forma louca. E queremos que Deus abra a porta. Aí, Deus traz uma palavra de correção para nós.
não gostei não, acho que o pastor estava hoje com a cabeça meio... Irmão, eu nunca senti tanto a presença de Deus como eu estou sentindo nesses cultos que nós estamos falando sobre isso. Sabe por que a igreja não tem mais aquele negócio, aquele reteté? Coisa linda. Quando Deus descia, o camarada não se aguentava, saía num sapato de fogo, aquela coisa maravilhosa. Não tem mais. Porque Deus mudou, não. Isso, sabe por quê? Porque antigamente a gente falava, isso é meninice. Realmente, quem não sabe, quem não tem, nunca sentiu, não sabe o que é aquilo. Então você não fala que você não sabe. Você nunca sentiu. Quem é que sente a presença de Deus e consegue resistir ela? É algo extraordinário, irmão. Bom, Marco, a presença de Deus é algo tão grande. Uma vez eu fui numa igreja tradicional. Ela é uma igreja batista bem tradicional. São Vicente, se eu não me engano. É lá mesmo, São Vicente. Quando eu cheguei lá na Batista, eles estavam cantando uns cânticos, que nós cantamos aqui, né? Ele é exaltado, esses cânticos assim. Eu comecei a ficar vermelho. E comecei a passar mal. Porque me falaram assim, ó, pelo amor de Deus, você não faça escândalo. Eu era muito escandaloso, irmão. Eu já dava 3 gritos, dava um salto e pá! E aquela coisa toda, entendeu? E se eu fizesse isso no meio daquele povo, olhando, eles iam achar que eu era louco. Então a pessoa falou assim, pelo amor de Deus, você não faça isso aqui. Eu fiquei... Parecia aquela pessoa que quer ir no banheiro e não tem como. É exatamente isso que eu sentia. Dor de barriga. A pessoa, o que foi? Eu estou aguentando. O que está acontecendo? Está passando mal? Estou. Porque o que eu estou sentindo é tão grande que eu não sei como é que eles cantam e não sente nada. Fez um negócio oco daquele, porque o que eu estou sentindo está tão forte. Ele está presente aqui, queira eles ou não, ele se faz presente. Sabe por quê? Que a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Não importa como eu venha, se eu venho feliz, se eu venho triste, se eu venho seja como for, ele vai estar presente aqui. A igreja é dele e não é minha, então ele está presente. Foi uma coisa assim, irmão, eu saí daquele culto tonto. Fui para uma vigília do reteté. Acabou tudo a unção que eu estava sentindo. Na do reteté acabou com a unção. Acabou. Foi incrível, no reteté acabou. Mas lá naquele lugar que eu estava, eu senti muito a glória de Deus. Boa intenção, Davi fala, quero trazer a arca para Israel. Ótimo. Lindo, maravilhoso. Mas eu vou trazer ela no carro de boi. Aí que ele comete o erro. Não se podia fazer isso. Davi sabia que não. Ele foi repreendido. É melhor você não fazer isso. Você sabe que não é assim. Ele foi comunicado. Davi, não é os levitas que tem que levar, Davi? Mas não tem problema. O carro de boi é novo. Tem problema. Sabe aquele negócio? Vamos. Sabe aquela coisa? E não é isso que Deus quer. Deus não quer que a presença dele ande de qualquer maneira. Você não entendeu? Você não entendeu? Você vai entender agora. Eu disse que Deus não quer o quê? Que a presença dele ande como? Então, a presença dele está dentro de você. Se a presença de Deus está dentro de você, você está dizendo, você não pode andar de qualquer maneira. Você vai entender agora. Eu disse que Deus não quer o quê? Que as pessoas olham para você só você resmungando, murmurando, reclamando. Nada tá bom, a comida não está boa, não sei o que está bom. Você vive bravinho, vive xingando. Alguém te dá uma nossa, eu vou passar por cima, porque me buzinou. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não é isso que Deus quer. Nada tá bom, a comida não está boa, não sei o que está bom. Que não tem compromisso com Deus, que não sabe quem é. Não, porque eu quero matar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Essa síndrome é a síndrome de Lúcifer. Lúcifer quer matar, destruir, arrebentar, acabar. O crente tem que ser diferente, meu irmão. Tem que ser bobo. Quem disse, se tiver que pegar a espada, a gente vai pegar. Mas na hora certa, do tempo certo, da forma certa. Eu parei num lugar agora, chegou um casalzinho e falou assim, eu, minha esposa, as crianças, a gente pode orar por vocês? Eu falei, pode.
fez uma oração bem daquela: Senhor, abençoa essa família, em nome de Jesus, amém. Orou, não orou? Orou. Eu já estava esperando. Ela falou assim: a gente faz parte de um projeto. Eu falei: ok, qual que é o projeto? O projeto é esse aqui, ó. Tirou alguns livrinhos e falou assim: ó, a gente vende e esse dinheiro é para o projeto. O senhor quer ver o projeto? Está aqui e tal, tem como ver. Eu falei: não precisa. Pastora, faz o Pix para eles. Pastor, mas o senhor sabe de onde vem? Não. Mas eu sei que o que foi feito não pode ser irrevogado. A bênção liberada, ela não volta atrás. Se eu falo para eles: eu não quero nem ouvir o seu projeto, Deus te abençoe e vai embora, eu estou dizendo assim: eu não quero a bênção. Não importa quem eles são, de onde eles vêm, são colombianos, sei lá de onde eles são, não sei. Mas eu sei que a bênção liberada, ela não pode ser retirada. Quando eles falaram: nós abençoamos, independente de quem eles sejam, eu não sei de onde eles vêm, mas quando eles disseram: nós abençoamos, eu tomei aquela bênção para mim. Eu sabia que aquela bênção não podia ficar sem preço, tinha que pagar alguma coisa. Se eles falassem: agora nós vamos embora, eu ia falar para eles: senta aí que nós vamos pagar o almoço. Não pode. Eu não posso receber uma bênção assim: eu recebi a bênção e glória a Deus e aleluia. E que Deus te abençoe também, não. A bênção recebida, ela tem que ser confirmada. E ela é confirmada quando eu retribuo, eu valorizo, eu dou valor àquilo que eu recebi. Quem está me entendendo, diga amém. Mano, me entristece ver pessoas que são abençoadas por outros. Não estou falando de mim, não. Estou falando de mim, não. Estou falando de pessoas, tem gente que ora por você, que abençoa a sua vida, e você nunca sequer mandou um presente. Perguntou para a pessoa assim: irmão, você tem gás na sua casa, água, luz? Tem uma continha para pagar aí não? Que isso, pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. O que você não pode pegar é seu dízimo. Dízimo é na igreja. E dar para alguém. Mas ofertar na vida de uma pessoa é digno, desde que essa oferta tenha sentido. Se eu fui abençoado, eu vou abençoar. A Marli está aqui, vocês mal sabem dela. Mas se eu contar para vocês que durante anos eu indo em São Sebastião, quem sustentou o meu carro para ir voltar foi ela. Eu parava no posto, ela enchia o tanque. Não é, Marli? Ninguém sabe disso, vocês estão sabendo agora. Está lá. Eu chegava: não, Marli, hoje não. Ela: não, ó, enchia o tanque. Eu ia fazer a obra. Ia, voltava. Isso foi uns 2 anos, se eu não me engano, que a Marli ficou lá em Caraguá. Foi isso que ela fez. Você tem que aprender, entender o que é a presença de Deus, gente. A presença de Deus não pode ser algo comum. Eu não estou falando de dinheiro, pelo amor de Deus. Eu estou falando de você consolidar a bênção na sua vida. Eu vou contar uma coisa. Um dia, eu estava com o meu carro na reserva da reserva. E nesse dia eu estava sem R$1. Eu fui orar num lugar, lá na banca da irmã Mara. Não sei nem se o irmão Rodolfo, se não sabia, vai saber agora. Vai ser abençoado agora, em nome de Jesus, irmão Rodolfo. A irmã Mara pegou R$50 e falou assim: pastor, estou com vergonha, que eu sei que o senhor não precisa. Eu falei: coitado. Mas eu senti de dar isso aqui para o senhor. Eu só não chorei na frente dela, eu segurei, porque eu estava ali, a postura pastoral. Mas eu peguei os R$50, a primeira coisa que eu fui lá botar combustível no carro, que estava acabando. Não precisa você entender. Nós somos tão acostumados com a presença de Deus, que nós achamos assim: é simples, ela vem aqui, resolve meu problema e vai embora. É simples, leva ali para o pastor, ele vai orar, vai expulsar e vai embora. Humanamente o que Davi fez parecia certinho, mas dentro da ordem espiritual da lei, estava errado.
Lá em Números 4:15, coloca para mim, eu vou correr agora, irmão, que já está passando a hora. Ó, os únicos que podiam levar eram os levitas, pelas varas, mas não podia tocá-la. Está escrito aí, ó, vocês vão ver. Ou seja, intenção boa, método errado. Vamos repetir comigo? Intenção boa, método errado. De novo? Pegue na mão do teu irmão e diga: intenção boa, método errado. Então, olhe para mim. Você tem que entender uma coisa, pelo amor de Deus. Lembra quando o Senhor disse para Israel assim, ó: a minha presença vai ser a nuvem. A nuvem sobre a vossa cabeça. Quando a nuvem abaixar, é sinal que vocês têm que ficar ali e esperar. Quando a nuvem subir, é sinal que vocês têm que marchar. Tem crente que confunde isso. Ele acha que isso é para sair da igreja. E não tem nada a ver com sair de igreja. Só sai de igreja quem não gosta de ser admoestado, ensinado. Porque quem sabe, está aprendendo, está conhecendo, ele aguenta e fala: não, eu vou vencer, né? Porque ele já mudou 1000 vezes de igreja, mas não mudou de vida. Então não adianta nada você mudar de igreja. Você mudar de igreja, mas não mudar de vida, não resolve nada. Então escuta, quando a nuvem descia, a presença de Deus estava ali, tinha que parar. Quando a nuvem subia, tinha que marchar. O segredo era olhar para a nuvem. Então, irmão, não adianta você ter uma boa intenção. Se a nuvem baixou, espera. Você está usando o método errado. Numa coisa que Deus já te falou, não é desse jeito. Na obra de Deus, não é você querer ajudar. Eu quero fazer. A obra de Deus, ela é obediência. 99% da obra de Deus é obediência. 99% da obra de Deus é feita por obediência. Não adianta você querer ser um semideus. Não adianta você querer fazer o que não é para fazer. Que maravilha, está acabando a bateria aqui. A obra de Deus não pode ser feita do jeito do homem. Acabou a bateria. A obra de Deus não pode ser feita do jeito do homem. A obra de Deus tem que ser feita como Deus quer. Então, escute só. Deus disse para Davi: Davi tem que ser de um jeito certo. Mas não, ele quis fazer do jeito errado. Quando os bois estão levando, quando os bois estão levando a arca, o que acontece? A arca, ela balança. Olhe para mim. A arca balança. Quando a arca, olhe para mim. Quando a arca balança, Uzá está do lado. Aquele que conviveu com a arca, que viu a arca na casa dele, que ficou com a arca lá, que o pai dele foi consagrado, o pai dele foi ungido para cuidar da arca, ele tinha autoridade também, ele também era um que era preparado como levita, para também ser responsável pela arca. Só que, quando a arca balança e ela vai cair, ele faz o quê? Ele põe a mão Irmão, vai doer agora. Vai doer. Isso serve para os dois lados, tá bom? Olhe para quem está do seu lado. E diga: eu não sou responsável pelos seus erros. Diga: eu não sou responsável pelas atitudes erradas que você tomou. Mas eu, junto com você, vamos vencer e vamos fazer do jeito certo. Porque do jeito certo, vai dar certo. Escute. Quando a arca balança, dê um jeito, Maria. Obrigado, Maria. É só umas coisinhas que a gente nota aqui para... Quando a arca balança, abre aí para mim, 1 Crônicas 15:3. Uzá vai pôr a mão na arca e ele morre. 1 Crônicas 15:3. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, igreja? Aleluia. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer o quê?
para o lugar que ele havia preparado. Verso 4. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens, o seu grupo de famílias. Mais um pouquinho para frente. Do grupo de famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Mais uma. E do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Ok? E do grupo de famílias de Elisã veio Semaías, chefiando 200. Então quer dizer, começou a reunir todos os levitas. Vocês estão entendendo? Diga amém. Quem está aqui, diga glória a Deus. Pastor, o que o senhor está falando? Se você não pegou nada até agora, irmão, eu vou te falar uma coisa. Você está com problema. Quando chegou todos esses levitas, o que era para ele fazer? Manda os levitas carregar. Não, ele foi e fez o quê? Deixou a arca seguir. Quando a arca segue, aqui ó, Uzá está do lado vendo a arca. Quando a arca ela tomba, Uzá vai lá e põe a mão na arca. Irmão, o que era melhor? A morte de Uzá? Ou a arca ter tombado? Escute, o tombar da arca era uma consequência de um erro de Davi. Uzá não era responsável por isso, mas Uzá, ele interviu um processo que não era dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Não era dele, ele quis intervir num processo. Não, meu senhor, deixa que eu te ajudo. Botou a mão onde não era para pôr. Já viu quantas vezes eu falei para você, você põe a mão onde não é para você pôr. Não, aquela pessoa está precisando, pastor, de mim. Eu vou lá. Eu vou destraçalhar o demônio. Deus falou para você, é Deus que está, não é nem demônio. É Deus que está tratando. Você quer ir lá pôr a mão. Eu falo, não, eu vou pôr a mão, eu vou resolver isso aqui. Eu vou pegar a espada, eu vou cortar a cabeça. Eu não mandei você fazer nada disso. Quem mandou você ir? Uzá morre. Uzá não sabia que não podia tocar na arca? Sabia. E por que ele tocou? Porque ele também foi displicente com aquilo que é de Deus. Ô irmão, a porta na sua vida está aberta. Esses dias eu traguei uma revelação para uma irmã, ela veio contar o testemunho domingo para mim aqui, que Deus abriu a porta para ela, já está trabalhando no emprego, que ela ganha bem mais do que ela ganhava no outro que ela estava. E ela disse que o sonho dela era uma coisa, ela acontecer exatamente o que ela ganhava, e ela está ganhando mais, quase o dobro do que ela ganhava. Aí ela veio, ela me chamou a pastora Manu. Ela falou, a irmã está lá na entrevista. Você não ora por ela? Eu peguei o celular e falei, Senhor, a porta já está aberta. Então que ela passe pela porta. Ela quando ouviu a oração, falou assim, nossa, mas já está aberta? Como assim já está aberta? Eu vou na entrevista. Ela sentou para a entrevista, a pessoa falou, eu vou tomar café. Deu hora do almoço. Não, mas ela tem entrevista. Não. Pode falar para ela, já pega os papéis dela, pode deixar que ela comece a trabalhar amanhã. Acho que você não entendeu. Você não entendeu. Vou explicar mais uma vez. Presta atenção. Olha para mim. Quando passou para eu orei assim, ô Poliana, olha só, eu orei desse jeito. Glória a Jesus. Aleluia. Eu orei assim, ó. Senhor, a porta já está aberta. Ela foi para a entrevista, sim ou não? Então, irmão, o que acontece normalmente numa entrevista de emprego? Você faz entrevista, depois você tem que concorrer com várias pessoas, e tinha acabado de sair uma pessoa, ela me falou, tinha acabado de sair uma pessoa, ela ainda atrasou, o Uber, não sei o que, atrasou, sempre assim. Tem gente que reclama dos atrasos, os atrasos é algo de Deus, irmão. Não, chuta o carro, vai machucar seu pé e quebrar o carro. Para com isso. Mas esse carro, você só amaldiçoou o carro. Não libera uma palavra de bênção no carro, né? Aí escuta, ela chegou atrasada. Quando ela chegou, que eu orei, ela falou assim, mas como que pode? A porta já está aberta. Mas que coisa doida é essa?
o pastor falando um negócio, a porta já está aberta. Como já está aberta? E ela sentou lá, ficou lá esperando para fazer a entrevista. E lá está ela sentada esperando. Nós vamos almoçar. Vai almoçar? Vai almoçar. Mas ela veio fazer a entrevista. Não. É o seguinte. Pega os documentos dela e fala para ela que ela começa amanhã. A mulher já está. Até a pastora falou, mas e aí, você já está trabalhando? Já estou faz tempo, já estou trabalhando, pastor. A palavra que o pastor falou, ela não fez curva, ela não voltou atrás. A porta já está aberta. Você pensa que está para longe, para muito tempo, mas o milagre liberado de Deus está mais perto que você imagina. Eu me atrevo a dizer, como profeta de Deus nessa noite, o milagre de Deus já está na sua mão, diz o Senhor. Quando nós fazemos o que é certo, do jeito certo, a presença de Deus se manifesta. Porque quem perde o temor pela presença de Deus corre risco. Quem perde o temor pela presença de Deus está passando apuros. Boa intenção não substitui obediência. Não é porque você tem boa intenção que você está fazendo o que é certo, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Olha o que Deus falou para Samuel. Ô Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul? Tendo eu rejeitado. Irmão, para de pensar com o coração. Ai meu Deus. Ai tadinho. Para. Ou você entende que Deus é Deus, ou então você vai ficar para trás, irmão. Olha para você ver como são as coisas de Deus. Quando a arca ela cai, Usa ela e Usa morre, Davi fica descontente. Estou acabando a mensagem aqui. O que Davi fala? Estou tentando fazer o que é certo e Deus castiga a gente dessa maneira. Ele não quer mais levar a arca. Ele manda guardar a arca na casa de alguém. Aí parece um camarada chamado Obed-Edom. Obed-Edom fala, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Porque aqui está o final da mensagem, o segredo está aqui. Quando chama Obed-Edom e fala assim, Obed-Edom fala assim, não tem para onde a arca ir, vai para minha casa. Quando eles levam a arca para a casa de Obed-Edom, quem pegou na arca não morreu. Se não morreu, quem foi que pegou a arca? Os levitas. Obed-Edom não era levita, nem descendente da tribo de Levi. Mas o fato dele abrir a sua casa para receber a arca, é exatamente o eis que estou à porta e bato. A presença de Deus não existe para te matar, mas ela existe para te dar vida. Obed-Edom, segundo até alguns historiadores, vinha de uma terra diferente de Israel. Então quando Obed-Edom, ele abre a porta da sua casa e recebe a arca fica na casa dele 3 meses. Obed-Edom era enfermo, já estava velho. Obed-Edom era pobre. Obed-Edom só tinha uma terrinha e olha lá, e um monte de dívida, de boleto para pagar. Mas quando a arca entra na casa de Obed-Edom, a primeira coisa que acontece, ele é curado. Eu estou dizendo que a presença de Deus está entrando na tua casa nesta noite. E aonde a enfermidade, Deus começa a liberar cura agora. A segunda coisa que acontece, na casa de Obed-Edom, começa a ter prosperidade. E sabe o que acontece? Tudo aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Eu estou dizendo que uma porta grande se abriu e tudo que estava dando errado vai começar a dar certo agora.